o número P só pode ser considerado primo se os únicos divisores dele forem 1 e ele próprio, né? Importante relação aqui dos números primos, né? Algumas informações relevantes ali. Todos os números primos maiores do que 2 são ímpares. Ímpares. Ou seja, toda vez que você for fazer a decomposição em fatores primos, ou você divide por 2, se por acaso o número que você for fazer a decomposição dele, né, for o número par, você divide ele por 2, ou então você vai dividir por um número ímpar. Essas são as únicas possibilidades. Não tem outra possibilidade para você fazer. Ou vai dividir por 2, se o número for par, ou então vai dividir por um número ímpar. Não tem como, até porque o único número par que também é primo é o número 2. O restante, né, é número composto, porque vai ter o 2 como divisor e a gente sabe que ninguém pode ter o 2 como divisor a não ser ele próprio, para ser considerado número primo. O 2 é o menor número primo que é par também. Todos os outros pares não serão primos, ok? E os demais números ímpares, aliás, os demais números primos são ímpares. É isso que você precisa entender. E outra coisa também, nem todo número ímpar é primo. Um exemplo é o 9. Ele é ímpar, mas ele é divisível por 3. Ele é composto, o 9. O 9 é composto. Inclusive o 9 ele pode ser escrito como 3 vezes 3. Essa aqui é a decomposição dele. O 3 é o número primo. Então, o que você precisa fazer para verificar se os números que você vai dividir ali são primos, né? A gente fez uma decomposição, agora não lembro qual foi o número que eu peguei, mas você tem, acho que foi 38, né? Você pega o 38 e você divide ele por 2, dá 19. Aqui é até tranquilo para você verificar. O problema é quando são números maiores aqui. E aí você acaba chegando muito cedo em um número que é grande, mas que é primo. E aí como que você faz para verificar se ele é um número primo? Eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre esses números primos já, né? Vou deixar o link na descrição para você assistir, né? E dar uma conferida lá em como que faz. Mas eu vou passar aqui uma ideia rápida para você compreender como que você pode fazer, tá? Para verificar se o número ali é primo. Você vai fazer o seguinte, você vai pegar esse número P e você vai extrair a raiz quadrada dele. A raiz quadrada dele. E aí você vai pegar todos os números primos, vamos supor que a raiz quadrada de P deu um número C aqui, um número C qualquer. Então você vai pegar todos os números primos, pegar aqui P1, menores do que C, menores ou iguais, tá? Se por acaso esse número C aqui for um número natural, ok? Então você vai pegar todos os números primos menores que esse número C e vai dividir P por esses números primos, por todos eles, né? Por todos eles. E aí é o seguinte, se por acaso alguma dessas divisões aqui resultar em um número inteiro, então nesse caso aqui, esse número P, né, ele não é primo. Agora, se nenhuma dessas divisões P dividido para P1 der um resultado inteiro com o resto zero, ou seja, a divisão não é exata, se não der certo em nenhuma delas, então esse número P é primo. Ok? Então, novamente falando, você extrai a raiz quadrada do número P, aí você pega esse número P e divide por todos os números primos que são menores ou iguais ao valor dessa raiz quadrada. Se você não achar uma divisão exata em nenhuma dessas divisões, então esse número P é o número primo. Vou mostrar para você na prática aqui com um exemplo, né? Para você perceber isso que eu estou falando. Vou pegar o 19 como exemplo, até porque já mencionei ele aqui, já falei que ele é um número primo. Então o que você faz? Você pega o 19 e extrai a raiz quadrada dele. Tem formas de você tentar pensar como que é a raiz quadrada, né? Você imagina o seguinte, o 19, o quadrado perfeito anterior a ele, mais próximo, é o 16. E maior do que ele é o 25. O 16, a raiz quadrada dele é 4. E a raiz quadrada do 25 é 5. Então a raiz quadrada de 19
É alguma coisa que está entre 4 e 5. Beleza? Então, alguma coisa entre 4 e 5. Não é natural, então eu vou pegar todos os números primos menores do que isso. Certo? Menores do que esse número aqui, que está entre 4 e 5. Nesse caso aqui, eu não vou testar, dividir 19 pelo valor da raiz quadrada dele, porque a raiz quadrada dele não é natural. Certo? Entre 4 e 5, alguma coisa que não é natural. Os únicos números primos que são menores do que esse número aqui é o 2 e o 3. Né? Até porque o 5 já passa. Ó. Ele é primo também, mas ele já passa, né, desse valor da raiz quadrada aqui. Então, eu vou testar o 19 e dividir 19 por 2 e dividir 19 por 3. Se por acaso uma dessas divisões aqui trouxer um resultado exato, né, um resto zero e um quociente inteiro, então esse número 19 não seria primo. Agora, se não der certo em nenhuma dessas duas divisões aqui, né, se o resultado não for o número inteiro, então 19 é primo. 19 dividido por 2 a gente já sabe que não é inteiro, porque ele é ímpar, certo? Então ele não é inteiro. E outra, o critério de divisibilidade do 3 me diz que 19 não é divisível por 3. Daqui a pouco eu falo sobre os critérios, tá? Daqui a pouco eu falo sobre os critérios. Então, como ele não é divisível por 2, não é divisível por 3, 19 é primo, ok? É primo. Essa aqui é a mesma coisa que você faz para números bem maiores.